Quem foi que gravou um vídeo de 13 minutos sem áudio e agora tá tendo que gravar tudo de novo pra vocês? Euzinha, claramente tricolor, para falar da derrota do Bahia contra o Bragantino. Eu nem ia fazer claramente tricolor hoje, porque eu vou tirar alguns dias de folga e eu tô com muita coisa hoje acumulada para fazer. Mas após a derrota ontem, vi algum pós-jogos, algum pós-jogo, na verdade. A partida terminou aqui 1h30 da manhã, porque pé da vida, um jogo de merda, essa é a verdade. E fiz, quer saber? Vou falar assim, a gente vai analisar aqui um pouquinho a derrota do Bahia, mas eu quero entrar num assunto que é um pouco sobre como torcer para esse Bahia, esse novo momento do torcedor do Bahia. E é isso, espero que vocês venham comigo. Deixa o like aqui já, porque eu tô gravando esse vídeo pela segunda vez. Ajudem aí a produtora de conteúdo. Confere se está inscrito no canal. Chegamos a 30 mil inscritos. Obrigada, gente, em especial os tricolores que chegaram junto no desafio. Deixa seu comentário e vamos pra vinheta. Muito bem, então, vamos falar um pouquinho dessa derrota. E eu sei que vocês estão pé da vida, eu tô pé da vida. Foi um jogo de bosta, vamos falar a verdade. Foi muito frustrante ver o Bahia perder pro Bragantino depois das atuações dos últimos jogos. Mesmo que não tenha vindo uma vitória contra o Flamengo e contra o Botafogo, as atuações do Bahia foram atuações em que a gente enxergou o Bahia, em que a gente viu alguns bons momentos dentro do jogo. E claro, falta, assim, a gente sabe que falta um 9, a gente sabe que falta o Rogério criar variações para esse time, a gente sabe desses problemas. Mas faltou nessa atuação, isso que eu acho que foi frustrante, né? O Bragantino é claramente uma equipe inferior, de qualidade assim mesmo, tá? Com todo respeito ao Bahia, ao Flamengo, ao Botafogo. Mas a gente viu um Bahia fazendo uma partida com uma atuação... uma atuação o quê? Sonâmbula? Pode ser. Porque assim, o primeiro tempo do Bahia é realmente de um time que não entrou em campo, assim, sabe? E aí, depois que toma o primeiro gol, aí sim, corre um pouco atrás, a gente vê, enfim, qualidade, a gente sabe que os jogadores estão ali, mas o gol nos acréscimos, o gol do resultado final, ele é um castigo para um time que mereceu perder. O Bahia mereceu perder pro Bragantino. E é frustrante saber que o Bahia, que tinha total qualidade para vencer o Bragantino, um time de meio para baixo de tabela, é meio para baixo de tabela, acho que é isso, fazer uma partida assim, né? Mas mereceu. É frustrante, mas o Bahia mereceu perder esse jogo. Eu não quero entrar tanto aqui, gente, no porquê, não só de atuação, de postura em campo, mas o porquê do Bahia ter perdido. Ah, porque o Rogério Ceni não fez essa variação aqui. Ah, porque o Rogério Ceni é teimoso. Ah, porque o Jean Lucas não fez bom jogo. Ah, porque o Cauli voltou a fazer um jogo ruim. Eu não vou entrar tanto nesses méritos aqui. Eu acho que a gente sabe de todas essas coisas. E provavelmente eu concordo com todas elas. Ah, porque o Marcos Felipe não é... enfim. Eu queria trazer aqui um ponto e longe de mim, atenção, longe de mim, querer dizer como alguém tem que torcer pro seu clube. Eu acho que cada um torce do jeito que quer. Mas como jornalista, como criadora de conteúdo, como torcedora do Bahia, que vê de fora um pouco, porque eu não moro em Salvador há 10 anos, e que tem uma visão, não sei se uma visão positiva, mas uma visão que eu acho menos tóxica, talvez, de como torcer, eu acho que é um pouco do meu papel trazer essa perspectiva aqui para vocês. E aí, você pode escutar a minha perspectiva e falar, nossa, Clara, não. E tá tudo bem. Ou você pode não ter a minha perspectiva, mas depois de escutar a minha perspectiva, pensar, pô, quer saber de uma? Posso ver um pouquinho desse lado também. Então, é por isso que eu vou trazer um pouco disso aqui. É a forma como eu vejo o futebol, é a minha perspectiva. Você não precisa seguir a minha perspectiva, mas talvez você não consiga ver
o que eu vou falar por conta da sua perspectiva e talvez te ajude um pouquinho, talvez não. Enfim. Eu vejo futebol, assim, eu amo futebol. E eu amo o Bahia. Eu tento, mesmo nos piores momentos, não ter uma relação em que o principal sentimento envolvendo a minha torcida com o meu clube seja de ódio, de frustração, de negatividade. Eu não sou uma pessoa negativa e eu tento não transformar uma das coisas que eu mais amo no mundo, que é o Bahia, que é o futebol, em algo que só me traga sentimentos ruins. E assim, gente, eu passei anos, e vocês também, os tricolores que estão assistindo isso aqui, vendo o Bahia brigar para não cair, vendo o Bahia na segunda Série B. O que é a Série B? Isso aí, tô tão pé da vida com o resultado, tô esquecendo as palavras. Na segunda divisão. Vendo o Bahia passar 10 anos sem ganhar nem menos um título de campeonato baiano. E hoje o Bahia está em outro lugar. Então, assim, eu entendo as críticas ao jogo, a falta... Tudo que a gente já falou aqui, né? A falta de cabeça aberta, talvez, para outras variações do Rogério Ceni, para a falta de regularidade do Cauli, enfim, isso, daquilo, e o Marcos Felipe que não sabe sair do gol. A gente entende tudo isso. Mas o Bahia, na temporada passada, e aí fui olhar aqui, na 25ª colocação da temporada passada, o Bahia, Campeonato Brasileiro de 2023, estava na 18ª colocação e tinha perdido para o Flamengo por 1-0. Tem até uma coincidência aí. O Bahia agora está na 7ª colocação, brigando por uma vaga na Libertadores. Eu entendo a frustração de que o Bahia começou o Campeonato Brasileiro brigando por título. Mas vamos ser realistas aqui. Vocês estavam esperando que o Bahia fosse campeão brasileiro nessa temporada? Vocês realmente acharam que o Bahia ia sair de brigar por não cair, assim, nos últimos minutos, para ser campeão brasileiro? Não. Então, o patamar mudou, gente. É frustrante que a gente teve a oportunidade, talvez, de brigar pelo título e ela não veio porque faltam ainda algumas coisas? É frustrante. Mas essas coisas não vão se resolver de um dia para o outro e o Grupo City não comprou o Bahia para fazer um projeto de decisões a curto prazo. O Grupo City fez um primeiro ano de organização de clube, financeiramente, de quitar as dívidas, de entender isso aqui, de quantos jogadores estão emprestados e a gente precisa entender essa folha salarial, de como são os funcionários do clube, de como está esse CT, de diagnóstico e de organização dessas coisas. E no segundo ano, que eu entendo o ano passado, um ano de início de projeto de futebol. Quando eu falo isso, eu acho que a primeira coisa é você ter uma ideia do que jogar, uma ideia de futebol. E isso o Bahia já tem. Um exemplo aqui, hoje a gente estava tendo o melhor futebol do mundo e a gente estava falando sobre o Manchester United, que está há 3 anos com o mesmo técnico e você não faz ideia do que esse United quer jogar. Ele quer ser um time reativo, ele quer ser um time de posse de bola, ele quer ser um time de contra-ataque, ele quer ser um time de velocidade, ele quer ser um time de posse... Você não faz ideia do que esse United quer ser. Qual é a ideia de futebol, mesmo que ela não seja bem executada, que o United quer ter? Você não faz ideia. A gente já sabe isso do Bahia. Isso já está muito claro. Então, esse primeiro ano, em termos de contratações, eu acho que a prioridade foi a alma do estilo, do tipo de futebol que a gente quer ter. Então, a prioridade foi o meio-campo. E, gente, desculpa, o meio-campo do Bahia nessa temporada, ele está num patamar acima, ele tem uma qualidade acima do que o meio-campo da temporada passada. Então, mas podia ter trazido um 9 também, podia ter priorizado o ataque também. Se você priorizar, significa escolher alguma coisa, dar prioridade para uma coisa.
ou para um grupinho aqui, né, que faça sentido, que seja conectado de alguma forma. E essa prioridade foi o meio-campo. Eu também acho que o Bahia precisa de um centroavante, mas eu consigo entender, e aí eu acho que tem que ter a cobrança de que esse diagnóstico está sendo feito, de que ele não vai vir agora e de que isso não significa que tá tudo errado. Não está tudo errado. Repito, eu tô pé da vida, foi um jogo de merda ontem. O Bahia fez uma atuação, enfim, né? Mas não tá tudo uma merda. Assim, é outro momento. Então, não estou dizendo para você curtir as derrotas. De jeito nenhum, eu fiquei pé da vida ontem. Mas, tente ver a perspectiva, não após o jogo, não após o gol nos últimos minutos do adversário, mas tente ver essa torcida e essa relação com o Bahia como algo que também pode te trazer, não é alívio a palavra, também pode te trazer um pouco de tranquilidade, de esperança, talvez. Porque, assim, esse Bahia, eu realmente acredito que ele tá no caminho certo. Eu não tenho nenhuma relação profissional com o Bahia, com o Grupo City, não recebo nada de ninguém, tá? Mas eu quero acreditar que o Bahia está num caminho certo e que é um processo de degrau após degrau. Um primeiro ano de organização financeira, de diagnóstico de empresa, um segundo ano de início de estilo de futebol, de jogo de futebol, do que a gente quer de identidade de futebol, um terceiro ano já subindo de patamar, mas ainda de diagnóstico. E eu acho que isso está acontecendo. O jogo... Eu passei anos, gente, sem ver. Aliás, assim, em que eu entendia e assistia futebol, porque em 88 ou 89, eu era muito nova, né? Então, assim, eu já tava viva, beleza, mas assim, né, minha relação com o Bahia, vocês sabem disso, eu não tava ali torcendo pro Bahia e nem que tivesse eu ia lembrar, porque eu era muito nova. Então, os anos que eu vi de futebol, o Bahia nunca foi protagonista. Só era protagonista do desespero. Protagonista como um dos melhores futebols que estão sendo jogados. O Bahia nunca foi esse time. E o Bahia é esse time nessa temporada. Então, eu consigo ver esse outro lado, eu consigo curtir esse outro lado. Então, não curti a derrota, mas, por exemplo, antes do jogo contra o Flamengo, na Copa do Brasil, cara, eu fiquei emocionada do Bahia. Não, nossa, o Bahia tá em quarta de final, estou emocionada por isso. É pela mudança do momento, gente. Cara, é outro momento desse Bahia. E eu acho que a gente deveria criar esse sentimento mais positivo com o futebol, com o clube que a gente torce. Se você não torce pro Bahia, que seja pro seu clube. Não significa que não tem cobrança, não significa que você não precisa ter olhar crítico, de que você não vai chorar, ficar puto e etc. com as derrotas. Não tem nada a ver com isso. Mas significa criar uma relação mais saudável com o clube que a gente ama. Então, é a minha perspectiva, claramente tricolor, sobre o Bahia. Longe de mim, repito, dizer aqui como alguém tem que torcer, mas talvez essa perspectiva possa trazer um sentimento bom após uma derrota, enfim, após uma frustração pelo Bahia não estar nesse momento brigando pelo título, faltando um centroavante, faltando algumas outras coisas. Mas, enfim, é um pouquinho de como eu vejo futebol, um pouquinho de como eu vejo a vida, na verdade. E, quem sabe, acrescenta alguma coisa em você por aí, tricolor. O vídeo ficou até maior do que eu queria, mas tá aqui, gravei de novo. Deixa o like, confere se está inscrito no canal. Chegamos a 30 mil inscritos. Obrigada, gente. Vou tirar alguns diazinhos de folga, mas deixei gravado alguns vídeos aqui para vocês. Então, em breve, estarei de volta. Volto, claramente tricolor, acho que agora é só depois do pós-jogo com o Flamengo, na Copa do Brasil. E fiquem ligados no meu Instagram, porque estarei fazendo uma viagem, novos destinos. Então vai ter conteúdo divertido por lá, tá bom? É isso, gente. Boa semana pra vocês. Tchau, tchau.